Olá! Vou falar sobre os 8 remédios da natureza, que são luz solar. Gente, vocês não sabem o tanto que a luz solar nos ajuda. Ela aumenta a nossa imunidade. Outra coisa também que é muito boa é você fazer a água ensolarada, que é você vai pegar um recipiente de vidro e vai colocar no sol umas 4 horas no sol. Coloca um tulezinho para não entrar bichinho e deixa lá. Depois você espera esfriar e toma essa água. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. O sol, ele é vida. Ele ajuda com dor de cabeça, com a pressão, né? Regula a pressão. Ele é fungicida, bactericida. O sol é tudo de bom. E quando ele incide na nossa pele, ele pega o colesterol que está na pele e transforma em vitamina D, que na verdade é um hormônio muito bom para a nossa saúde. Então, o sol, quando você toma o sol, ele é 2 vezes mais potente do que quando você suplementa. Então, vamos tomar sol. E quem toma sol é muito mais feliz, porque ele ajuda na produção da melatonina, que é o hormônio da felicidade. Lembrando que a melatonina ela é formada quando está tudo escurinho no quarto, então não pode ter nenhuma luz. Você tem que olhar para a sua mão e não enxergá-la. Aí realmente está no breu, para você produzir a melatonina. Vamos falar sobre a água. Gente, nosso corpo é composto de 70% de líquidos. Olha para você ver. O sangue é líquido, o pulmão é mergulhado no líquido, o cérebro é mergulhado no líquido. Então nós somos um verdadeiro planeta água, então a gente tem que tomar bastante água. Eu falo para os meus pacientes, para eles não esquecerem, acabou de fazer xixi, passa lá na cozinha e toma 2 copão de água. A gente deve tomar 3,2 vezes o nosso peso em quantidade de água. Normalmente dá 2,5 litros a 3 litros de água por dia. E esse é o mínimo, hein? Se fizer exercício, tem que tomar um pouquinho a mais. Nós precisamos de muita água para fazer as reações bioquímicas do nosso organismo e também para fazer a limpeza, várias coisas. Outra coisa dos 8 remédios da natureza: exercício físico. Exercício físico, gente, é maravilhoso. Ele produz endorfinas. A gente tem que mexer o esqueleto, porque água parada enferruja. Outra coisa, para criar músculo e cálcio para os ossos, a gente tem um chamado efeito piezoelétrico, que é quando contrai efetivamente o músculo, ele pega e joga cálcio para os ossos. É maravilhoso, gente. Outra coisa que devemos também fazer é descanso. A gente precisa descansar. Por quê? Durante o nosso descanso, a gente está dormindo, a gente vai limpar baço, fígado, pâncreas e renovar nossas células. E é muito importante a gente dormir com a barriga vazia, porque aí o nosso organismo vai fazer uma faxina. Porque como não tem nada para ele digerir, ele vai fazer uma faxina, vai fagocitar as células que estão com problemas, as células cancerígenas. Então é tudo de bom dormir de barriga vazia. E o hormônio do crescimento, ele é formado nas últimas 8 horas, o pico dele é nas últimas 8 horas de sono. Então, gente, vê o tanto que é importante a gente dormir cedo. E como a gente não vai crescer mais, para que serve o hormônio do crescimento? Para limpar baço, fígado, pâncreas e renovar suas células. Vamos dormir cedo. Quem tem dificuldade para dormir, vou dar uma dica maravilhosa. É o escalda-pé dos antigos. Você vai pegar uma bacia, colocar água mais quentinha que você suportar, colocar seus 2 pezinhos. E vai deixar por 30 minutos a água na altura do tornozelo. Aquilo vai equilibrar a sua energia. Você vai relaxar e você vai dormir como se você tivesse tomado um remédio para dormir. E é um escalda-pé, super natural. Outra coisa, a temperança, gente. O que é temperança? É o equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
A gente não pode comer muito, também não pode comer pouco. A gente não pode dormir muito, mas também não pode dormir pouco. Então a gente tem que ter equilíbrio em tudo. E o que eu acho mais importante de tudo é confiança em Deus, no ser superior. Porque a gente precisa de ter uma confiança em Deus. A gratidão, gente, é comprovado cientificamente, e a oração também, que ela aumenta a imunidade, que ela cura. Fizeram um estudo e colocaram pessoas orando para água. Olha para você ver que coisa mais maravilhosa. Umas pessoas oravam para um copo de água e o outro não fazia nada. Gente, aí foram orar no microscópio. Aquele que não fazia nada, a água estava toda, a molécula da água toda bagunçada. E aquele que as pessoas oraram, a molécula estava simplesmente maravilhosa. Então, gente, vamos agradecer, porque a gratidão, ela aumenta a nossa imunidade. Deixa eu ver se eu falei tudo. Ar puro, gente, é uma maravilha. De manhã, o ar é puro, ainda não pegou a poluição do dia. Então, vamos respirar puro, vamos pisar na graminha molhada de orvalho, a microbiota do solo, fermenta na sola dos seus pés e te dá a B12, que é para aumentar a sua imunidade. Olha como Deus é maravilhoso, Ele deixou tudo na natureza para nós, para todas as doenças que vão vir, já está lá na natureza. Porque Ele ama o ser humano, quer que a gente tenha muita saúde e que a gente tenha vida e vida em abundância. E essa abundância é em prosperidade, é em saúde, né? Eu vou falar para vocês também uma dica maravilhosa. Vocês vão escrever uma carta, como se fosse para seu ou sua melhor amiga. Mas você não vai entregar, você não precisa de ficar preocupado, você não vai entregar essa carta para ela, só para você ter facilidade de escrever. Nessa carta, primeiramente, você vai marcar uma data, porque você já viu, qualquer dia não tem no calendário. Então, marca uma data, sei lá, daqui 3 meses, daqui 6 meses, para que tudo aquilo que você vai escrever na carta aconteça na sua vida. Então, vamos lá. Aí você vai fazer aquela estrela de 5 pontos para você lembrar que são 5 metas. Aí você vai pedir, escrever na carta, uma ou mais metas sobre a sua espiritualidade, uma ou mais metas sobre a sua saúde, uma ou mais metas sobre a sua parte financeira, uma ou mais metas sobre o seu trabalho e uma ou mais metas sobre os seus relacionamentos. Todos, gente. Mãe, filho, namorado, namorada. E vai escrevendo. Sabe por quê? O nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, ele vai ter como se fosse concretizado ali naquele papel, como sendo verdade. E aí, gente, é um caminho para a sua prosperidade. Faça isso e depois vocês me contam. Aí você vai dobrar essa carta, colocar no envelope e guardar. Naquela data que você escolheu, você vai reler, você vai ficar tão impressionada que aquilo tudo já é passado na sua vida. Primeiro porque o universo vai conspirar a favor. Isso é bíblico, gente. Está escrito assim, pedis e recebereis. Com você não vai ser diferente. Você sabe que você é a imagem e semelhança de Deus. Então, você é co-criador da sua história. Você é uma fagulha divina, você não sabe o poder que você tem de mudar a sua história. Todo amanhecer é uma oportunidade. E amanhã tem de novo, gente. E depois de novo. Isso é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso conosco, que todo dia Ele te dá uma oportunidade para você mudar a sua história. Vamos lá, gente, vamos escrever essa carta. Outra coisa, vamos falar agora sobre a menopausa. Menopausa, gente, você não precisa sofrer com ela, porque a menopausa é uma coisa natural que acontece com a mulher. A mulher passa por essa fase mesmo, que é o climatério, mas vamos passar bem. Vou passar para vocês um suco para aumentar a progesterona, que é o hormônio feminino. Pega um lápis aí para você anotar. Uma cabeça de inhame, um punhadinho de hortelã e 2 fatias de abacaxi. Gente, o abacaxi tem a bromelina, que é uma enzima proteolítica. E o inhame ele tem fitoestrógenos, que é bem similar com o hormônio feminino.
E a hortelã é maravilhosa, gente, ela aumenta a imunidade e ela vai ajudar esse composto aí a aumentar a sua progesterona. Pensa, é o precursor da progesterona. Olha que simples, é um suco. Outra coisa, para regular a sua pressão, você vai pegar meia beterraba, que ela tem óxido nítrico, que é vasodilatador, 1/3 de chuchu, vai só tirar a casca, aquele branquinho, e vai bater no liquidificador junto com o limão, porque o chuchu é diurético e o limão é antioxidante. Juntou essas 3 coisas maravilhosas e toma, gente. É muito bom para quem tem hipertensão, porque igual eu falei, a beterraba tem óxido nítrico, que é vasodilatador, e o chuchu é diurético. E o limão é antioxidante, tudo de bom. E é um suco super gostoso. Outra coisa que eu vou falar para vocês, o urucum, gente, o urucum, ele é um anticoagulante natural. Então, as pessoas que têm o sangue viscoso, é muito bom você estar usando, você pode usar como tempero, pode usar junto com frutas, não tem gosto de nada, pode engolir as sementinhas, são 7 sementinhas por dia, é maravilhoso. Outra coisa é o açafrão, gente, o açafrão da terra, ele é um anti-inflamatório maravilhoso, ele ajuda a diminuir a dor, as inflamações do organismo. A gente tem tanto tempero, a gente quase que não usa, né? Vamos temperar a sua vida. É muito bom a gente. E outra coisa, o sal, a gente deve usar aquele sal integral. É o sal do churrasco mesmo, é muito mais barato do que o sal refinado. E bater no liquidificador para usar. E pode ser também aquele sal rosa. Muito bom é o integral. Também é usado para regular a hipertensão. Você vai pegar uma pontinha de faca para 1,5 litro de água, a água vai ficar levemente salgada e você vai tomar essa água durante o dia. É muito bom, porque ele tem minerais, inclusive o magnésio, que ajuda a regular a pressão. Você sabia que o magnésio é um ótimo antiarrítico? Então, a gente tem muita deficiência de magnésio em nossas terras, porque magnésio tem muito em terras vulcânicas, mas aqui no Brasil, quanto tempo já não tem, né? Terras vulcânicas. Então, gente, vamos suplementar o magnésio. Venha e saiba mais sobre a minha consulta. Sou doutora Lara Guerra, naturopata clínica funcional, e venha conferir. Todas essas dicas eu darei para você e muito mais. Eu trabalho também com hormônios bioidênticos e com o precursor dos hormônios, com tinturas maravilhosas. Tem uma que é da doutora Uda Clark, que ela veio aqui no Brasil para estudar os índios. Por que os índios não tinham câncer? E aí ela descobriu que eles faziam uso de uma erva que chama nogueira negra. E eu faço essa tintura para vocês, junto com a apsinto e erva doce. É simplesmente maravilhoso, gente. É um desparasitador natural, porque a gente sabe que todas as células cancerígenas, elas são fermentativas e elas atraem parasitas. Então, muitas vezes, acusa lá no exame metástase ou proliferação do câncer, pode ser que seja os parasitas que estão ali. E aí, como eles aglomeram, dá a impressão que é metástase. Venha tratar comigo, que você vai ficar uma pessoa muito mais saudável. Venha conhecer o meu trabalho. Eu também trabalho com a biorressonância. O que é biorressonância? Biorressonância é a física quântica. Eu vou ver, através desse exame, quais são os alimentos compatíveis ou não com você, quais são os parasitas que estão aí no seu corpo, os metais pesados, vou ver a homeostasia, que é a saúde de cada um dos seus órgãos, para a gente traçar uma meta de tratamento. Vai ser muito legal, vai ser um prazer poder atendê-lo. Venha conferir. Eu atendo presencial em Uberlândia região, quem quiser vir aqui. Esses dias eu atendi até um pessoal lá de Coromandel, que é logo próximo aqui. E online também, não perde nada na consulta online, simplesmente é a mesma coisa, tá bom? Nós fazemos uma anamnese completa, fazemos a biorressonância através da consulta online também, e tratamos você
uma das coisas que eu preconizo muito é o seu intestino, porque toda doença começa no intestino e é solucionada no intestino. Porque é lá que você absorve e você forma os seus neurotransmissores, você absorve todas as suas vitaminas, e lá é cheio de neurônio. Costumo dizer que é o segundo cérebro, às vezes eu acho que ele é o primeiro. Porque pensa para você ver a importância de absorção de vitaminas e sais minerais. É tudo lá no intestino, gente. Lá é que é fazer a filtragem. Por isso a gente não deve comer coisas que inflamam o nosso intestino, como o glúten, que é a farinha de trigo, porque ela foi modificada geneticamente. Antigamente ela tinha 12 pares de cromossomo, hoje ela tem 42. Olha para vocês verem. Então, na hora que chega lá no intestino, forma um tipo de mimetismo e o intestino enxerga como se ela fosse uma bactéria patógena, a célula do trigo, e começa a inflamar. E para respirar, forma um plástico na célula. Assim, para a célula respirar, ela produz muco, rinite, sinusite, otite, tudo ocasionada pela inflamação que o trigo faz. Outra coisa também que inflama muito é o leite, gente. Lá em Harvard, não sou eu que estou falando, é trabalho científico. Desde 2011, tirou da pirâmide alimentar. Olha como isso é sério. Os laticínios, escreveram assim, laticínios igual câncer, desde 2011. A única coisa que pode do leite é a manteiga, que ela é o bom colesterol. E agora eu vou ensinar para vocês a fazer a manteiga ghee, que é muito mais saudável, bem baratinha. Você vai comprar a manteiga normal lá no supermercado, vai colocar na panela, vai dissolver ela até ela virar líquido, e aquela espuminha branca você vai retirando, que é alguma proteína do leite que ainda ficou lá. Pode passar até naquele coador de papel que faz café, que aí toda a proteína do leite que ainda ficou, e aí vai ficar só o bom colesterol, gente. A manteiga você pode consumir à vontade, ela é o bom colesterol. Agora eu vou falar sobre o colesterol. O colesterol, que foi pintado aí como que ele é o bandido, ele não é o bandido, ele é o mocinho. Pensa pra você ver, você vai raciocinar comigo. Ele vai lá na artéria, que a artéria está ferida, tapar o buraco da artéria para o sangue não sair fora e chama ele de mau colesterol. Agora você pensa, são 12 colesteróis que a gente tem. E aí quando toma aquelas estatinas, abaixa todos os colesteróis. Nós precisamos de colesterol para a gente viver, gente, para produzir todos os nossos hormônios, o precursor é o colesterol. Para formar cada membrana das bilhões de células que a gente tem no organismo, a gente precisa de colesterol para formar elas. Então, a gente tinha que tomar remédio para aumentar. Agora, todos os meus pacientes tomam vitamina D junto com a MK7, que é o GPS do cálcio, que vai lá nessa artéria, limpa, pega aquele cálcio lá que está calcificado na artéria e joga lá para o osso. Então, previne osteoporose e ainda infarto. Olha que beleza! Deveria dar isso ela no postinho, né? A vitamina D com a MK7. Gente, vamos falar agora como é importante o contato com a natureza. Olha que beleza! Gente, a natureza, ela ajuda a gente, porque ela produz oxigênio. Então é muito bom a gente ter plantas, andar junto na natureza, fazer parte, trocar elétrons. Já viu que às vezes a gente está dando choque, porque a gente está sempre calçado com a borracha? Isola. Nós precisamos trocar elétrons. Isso é maravilhoso para melhorar a circulação das nossas pernas. E também a gente desestressar, né, gente? Que a gente está muito eletrizado, assim, às vezes até ansioso. É muito bom. Eu falo que andar de manhã cedo na graminha molhada de orvalho ajuda muito na depressão, gente. É simplesmente maravilhoso.